Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessas aulas, nesse curso, né, que a gente agora, graças a Deus, está chegando ao final. Foi bem, né, a gente achou que ia ser mais rápido, mas precisou todo esse tempo, porque nós sabemos que são coisas importantíssimas para a nossa vida espiritual, para a vida de cada um de vocês que está ouvindo, que não é em vão. Deus quer que você escute, Deus quer que você aprenda, porque Ele é por nós, mas nós temos que conhecer Sua palavra, porque Ele age, tudo que Ele faz na nossa vida nos é de acordo com a Sua palavra, aquilo que Ele prometeu. E nenhuma das Suas promessas vai deixar de ser cumprido quando nós cremos, né, e também obedecemos aquilo que Ele fala na Sua palavra, a direção que Ele nos dá através da Sua palavra. Porque é assim que funciona, né? A gente está aprendendo, então, nesse curso de intercessão, está aprendendo para depois botar em prática, né? Eu sei que muitos já estão, né, intercedendo, já têm uma experiência e já estão envolvidos com intercessão. Outros eu sei que estão aprendendo, né, devagarinho, e eu fico feliz, agradeço a Deus porque essas palavras, essas aulas que o Senhor nos deu, elas atingem todo tipo de pessoas, pessoas novas, pessoas que já estão na igreja, pessoas que já conhecem a palavra e pessoas que estão até tempo. Muitas vezes a palavra de Deus ela se renova cada dia, de acordo com o tempo, com as circunstâncias. Deus vai dando mais entendimento, Deus vai dando mais uma revelação mais profunda das mesmas escrituras, de acordo com as coisas que vão acontecendo. Deus vai abrindo, Deus vai revelando. Tem cada tempo, né, cada situação que nós precisamos, que o povo de Deus precisa, que o ser humano precisa. Deus vai chamando, deu atenção através da Sua palavra, e depende muito de nós darmos ouvido, nós darmos atenção à palavra de Deus, né? Não ouvir com os ouvidos apenas, mas ouvir com atenção e ficar atento ao que Deus está falando, né? Porque ouvir com o ouvido, que o pensamento em outras coisas, então às vezes é difícil, né? Então a gente está falando sobre, a gente falou sobre os tipos de intercessão. Depois a gente agora está falando sobre a diferença entre oração, intercessão e batalha espiritual, a gente já falou. Então agora a gente está aqui, tipos de intercessão. Na verdade, a gente falou sobre os tipos, oração e intercessão e batalha espiritual, mas agora nós temos tipos de intercessão, que nem a gente viu na última aula sobre a família, intercessão na família. Não adianta nós querer deixar a nossa família de lado. Claro que ainda assim a gente enfrenta dificuldades, lutas, a gente tem, né, enquanto nós estivermos nesse mundo, coisas acontecem que desafiam a nossa fé, que nos leva a usar a palavra de Deus em nosso favor. Por isso que nós precisamos conhecer. Nós não vamos poder usar em nosso favor a palavra que nós não conhecemos, então nós precisamos conhecer. E para todas as adversidades que aconteceram na nossa vida, nas nossas famílias, nós vamos estar prontos para agir, para interceder de acordo com a palavra de Deus, para que Ele possa nos escutar. Que Ele sempre nos escuta, mas para Ele nos responder e fazer aquilo que nós estamos pedindo, né? Então, o primeiro passo foi a família. Hoje nós vamos ver, então, o primeiro tipo, aliás, foi a família, né? Agora o primeiro, que é o começo, né? Então, hoje a gente vai ver, então, a oração, a intercessão pelas autoridades constituídas, né? Aqui, em primeiro lugar, aqui que a gente vai falar sobre isso. E pela igreja, que é uma autoridade também constituída por Deus, né? Aqueles que pregam a palavra de Deus, aquilo que Jesus mandou, né, ensinar. Então eles têm autoridade, nós temos autoridade daquilo que Deus nos dá para falar, né? A gente já falou sobre isso lá, quando a gente falou sobre o povo perece porque ele falta conhecimento. Então é uma responsabilidade que a gente tem e a autoridade também para falar, né? Mas a gente vai ver então sobre as autoridades constituídas.
onde Deus fala a nós muitas vezes, mas a gente enfrenta tantas dificuldades, uma nação sofre tantas coisas, mas tantas adversidades e as coisas parece que em vez de melhorar piora, porque isso é uma coisa mas que não foi ensinado. A maioria das pessoas não sabe disso e muitas vezes acha até que não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, e nós temos sim, nós temos responsabilidade, né, para orar pelas nossas autoridades. Não orar cobertando os seus erros, mas orando para que Deus possa, né, através deles, agir, né, na nação, na autoridade, no caso que a gente está falando sobre nação, e a gente vai ver aqui que a palavra fala não é só sobre no sentido de nação também. Ali em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, ali ele fala assim, olha só, antes de tudo, pois exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, né? Em favor de todas as pessoas. Nós não podemos fazer distinção, nós não podemos fazer acepção de pessoas, né, que Deus não se agrada. Aquela pessoa pode estar não merecendo oração, talvez ela nem vai ouvir, talvez ela nem vai responder, talvez até ela Deus não vai agir na vida dela, mas Deus não falou para nós, Ele disse que é para nós orar, né, para que Deus faça a vontade dEle, como a gente aprendeu, que muitas vezes existem forças malignas ocultas por detrás até mesmo de autoridades que estão agindo. Então daí é diferente, né, que a gente não é a gente orar e interceder, é uma batalha espiritual que nós vamos agir em oração, ao mesmo tempo que está intercedendo pelo país, que está intercedendo pelas autoridades, nós vamos ter o discernimento, quem está alicerçado na palavra, que tem conhecimento da palavra, isso que vocês estão aprendendo, vai ter o entendimento, vai perceber, Deus vai dar um entendimento que existe forças malignas por trás dessas pessoas. Então nós vamos orar e vamos combater em oração, mas em oração e intercessão e usando a autoridade no nome de Jesus para esse fim. É muito diferente uma coisa da outra. A gente vai falar sobre isso porque muitas coisas estão acontecendo e às vezes nós estamos orando e clamando e jejuando e falando muito e estamos orando de uma maneira que Deus não vai responder. Porque e muitas vezes Deus até responde, que a gente tem um exemplo que eu não vou citar aqui, que é muita coisa, mas com o tempo, aqueles que ficarem na intercessão, a gente vai falar sobre muitos exemplos de intercessão, aqueles que Deus usou no passado para interceder, nós temos um exemplo de Daniel, todo mundo conhece a história que Daniel orou 21 dias pelo seu povo, pela sua nação, e Deus já tinha mandado a resposta, Deus mudou, mas olha só, ele enfrentou esse anjo que estava trazendo a resposta, ele enfrentou forças malignas ao trazer essa resposta, então a resposta atrasou. Então isso é muito delicado, nós, o intercessor, aquele que está em oração e intercessão, tem que saber essas coisas, porque muitas vezes a gente vai orar, interceder, vai jejuar e vai fazer, e as coisas não vão acontecer. Então nós temos que ver isso aí, e não se assusta, você que está há pouco tempo, que ainda não entendeu muito bem, depois nós vamos ver até o final, fique até o final dessas aulas, desse curso, tem muita coisa boa ali que nós vamos ver ainda no desfecho desse curso, sobre a recompensa, sobre o que Deus tem preparado para nós. Vocês vão ver que vale a pena a gente pagar o preço de orar, é maravilhoso, vocês vão ver como não é fácil, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque é um combate, tu tem que estar em comunhão com Deus e é muito delicado. Isso tudo isso que a gente já falou, né? A gente não pode explicar e entrar muito em detalhes, né? Para nos vídeos não ficar muito comprido, mas em conversa, se a gente vai ter, se Deus nos permitir, e tudo depende também das pessoas querer, né? A gente tem muita coisa boa que a gente aprendeu nesse decorrer desses anos que a gente pode passar, já tudo com base bíblica, mas eu jamais vou falar alguma coisa para vocês que não tá dentro da Bíblia, né? Por isso a gente lê os versículos para vocês também acompanhar e ler em casa. Então, aqui diz intercessão e ação de graças em favor de todos os homens. Todos os homens, se eles vão, Deus vai agir na vida deles, se eles vão dar ouvido, isso aí tudo, isso é com uma pessoa, mas o que Deus falou que é para nós orar.
né? E ele vai agir de acordo, né, com aquilo que ele planejou, também de acordo com a vontade dele. Então, aqui fala assim, em favor dos reis, olha só, autoridades, em favor dos reis, claro que agora a gente não tem reis, né, mas tem as nossas autoridades, em favor de reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por isso, mas que nós sempre falamos, a gente tem que orar em nome de Jesus, porque o único que é mediador, que vai mediar as nossas orações diante de Deus, nós intercedemos, mas quem media, quem pagou o preço para romper essa barreira da separação, que a gente já falou sobre isso também, e foi através de Jesus Cristo, do seu sacrifício. Então é no nome dele que nós conseguimos, não é no nome de anjo, no nome de santo esse, santo aquele, é no nome de Jesus Cristo, por causa que o sacrifício que ele fez, ele abriu, ele rompeu o véu da separação que estava entre nós e Deus. Por isso que hoje nós podemos falar, nós podemos orar e Deus vai nos responder. Ainda tem coisas que nós precisamos cuidar, que nem isso aqui, interceder. Muitas vezes nós enfrentamos tantas coisas ruins numa nação. A gente ainda vai falar, mas sobre isso é difícil para falar tudo aqui. Por exemplo, de acordo com as leis que são aprovadas no país, um exemplo que eu vou dar bem claro, a lei a aprovação do aborto, legalização do aborto. Isso é uma maldição sobre uma nação, porque é assassinato de criança. Não adianta nós tapar o sol com a peneira e dizer, não, claro, tem os abortos espontâneos, né, que acontece, que só Deus sabe, que Deus não permite, que a gente não entende porquê, né, foi gerada a criança, depois abortado. Isso tudo são mistérios, são coisas que só Deus, né, que sabe o porquê daquilo ali. Mas quando aquilo é provocado, mas tanto por uma pessoa, em particular uma mulher, um casal que não quer uma criança, que faz isso, mas é pecado e gravíssimo, mas tem perdão, tem que se humilhar, pedir perdão a Deus realmente de todo o coração. Mas quando isso é feito numa nação que é instituída uma lei sobre isso, que é aprovado, então aquela nação ali, você vai dizer, não, mas não é justo, porque foi eles que aprovaram, foi eles que fizeram, e agora a gente vai não. É porque a nação, irmãos, ela é governada, tem essas leis, e Deus instituiu assim. Então tudo que acontecer na nossa nação lá em cima vai nos atingir também. Então por isso que nós temos que orar. Aqui diz, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Nós temos que orar e interceder por eles, para que Deus quebrante seus corações, para que eles sejam iluminados, para que eles venham governar de uma maneira justa. A palavra de Deus fala tantas coisas sobre isso. A palavra de Deus fala, eu já li isso lá no começo, que ai daquele que inocenta o culpado, e que culpa o inocente. Isso é abominação para Deus, nações que fazem isso, mas isso é atrair maldição para a nação. Chega um ponto, dependendo do que é feito, mas coisas que acontecem dentro de uma nação, que nem nós podemos ver, tem gente que gosta do carnaval, né, que eu não discuto isso, porque cada um sabe da sua vida, mas depende do que é feito ali, mas depende do que eles mostram ali, são afronta a Deus. Eu não vou citar aqui o que aconteceu, você sabe muito bem que aparece nas notícias, se você for olhar na internet, tudo isso aí, mas traz desgraça, traz abominação para a nação. Porque você vai dizer, não, mas então Deus é muito mau, Deus é muito justo, injusto, acontece isso aí, nós que vamos pagar. O que acontece? Por que essas coisas ruins acontecem? Porque são portas abertas, mas se nós praticar a palavra, e tudo que acontece numa nação é coisas boas, coisas que abençoam as pessoas, que não vamos nem dizer só de cristão, mas que seja coisas de bem, que vem trazer coisas boas baseado na justiça, no direito, na honestidade, na sinceridade, na transparência. Isso tudo agrada a Deus. Então Deus vai abençoar a nação, Deus vai facilitar as coisas. Então quando acontece, dependendo do que eles aprovam lá, dependendo do que eles fazem, eles tiram, eles excluem Deus,
né, do currículo, nas escolas e tudo mais, eles excluem. Deus, para eles, não tem importância nenhuma o que Deus pensa, o que a palavra de Deus diz, eles fazem o que eles bem entender. Então, o que acontece? Dependendo do que é feito numa nação, isso abre portas para Satanás, que ou nós agradamos, irmãos, a gente já falou sobre isso, só existe dois senhores. Existe o Senhor das trevas, não tem meias palavras para isso, né? Se eu usar de meias palavras e quiser atapar as coisas, Deus não vai abençoar, vocês não vão entender, o Espírito Santo não vai agir. Então, e nós vamos ficar, sempre irmãos, nós que somos prejudicados. Se qualquer coisa que nós tapar, como é que eu digo assim, gambelar, os prejudicados somos nós. Porque a gente tem que cuidar como a gente fala, mas a verdade a gente tem que falar, do jeito que Deus quer que seja feito. Então, quando acontece esse tipo de coisas, portas são abertas, liberadas das trevas, porque se nós fazer coisas, se na nossa nação nós praticar coisas, for legalizado coisas que são boas, que Deus se agrada, que abençoa as pessoas, Deus abre as portas do céu sobre uma nação, Deus abençoa, Deus se agrada ali. Quando é feito o contrário, mas então existe, não é, Deus não compactua com isso. Quem compactua com o mal, com as trevas, com coisas que afrontam a família, que afrontam a Deus, mas é o príncipe das trevas, que é Satanás, o inimigo de Deus. Então quem ganha força, quem ganha liberdade para agir é as forças malignas. E você vai dizer, mas por que Deus não impede? Não, nós temos dois senhores que nós temos que ou nós obedecemos uma palavra, Jesus foi claro, foi palavras de Jesus, ou nós obedecemos a um ou ao outro. E muitas vezes o que acontece? As pessoas que estão governando, mas muitos deles não têm esse entendimento, eles não conhecem a palavra de Deus, eles nem sabem o mal que eles estão fazendo. Então o que o povo de Deus tem que fazer? O que aqueles que conhecem a palavra têm que fazer? Tem que orar, interceder, para que Deus venha intervir, abrir o entendimento deles e que eles se sujeitem a Deus, que eles entendam que isso ali vai trazer mal. Às vezes eles sabem disso, mas eles não têm temor de Deus. Então eles fazem coisas que vai prejudicar toda uma nação. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, interceder, e além disso nós temos que combater. Quando nós percebermos quem está em comunhão com Deus, tem muitas vezes que às vezes a gente está orando e Deus nos leva a orar por coisa que nós nem estamos pensando em orar na hora, porque Deus sabe o que está acontecendo, nós não, e Ele nos leva a orar por coisas. Já aconteceu comigo muitas vezes, de estar orando e começar a orar por coisas que, às vezes mesmo até em espírito, em línguas estranhas, que a gente já falou sobre o batismo do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso, que o Espírito Santo intercede por nós e através de nós, e nós não sabemos o porquê, nós sentimos o poder de Deus, a presença de Deus, que o Espírito de Deus está intercedendo, e nós, muitas vezes nós somos levados, nós entendemos, nós falamos com a nossa própria língua, nós intercedemos, e nós não estávamos pensando em orar por isso, mas Deus nos leva a orar, e muitas vezes nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Então por isso nós temos que ter essa sensibilidade, e não é um mistério, não é difícil, é o segredo de tudo, mas que nós vamos ver ainda também ali, é a intimidade com Deus, é a gente conhecer a palavra e ter intimidade com Deus. Nós temos uma proteção toda especial, porque tem gente que diz, eu não me meto com essas coisas aí, forças espirituais, forças malignas, e eu tenho medo. Não temos que ter medo, mas porque se nós estamos lutando no nome santo de Jesus Cristo, por que nós vamos temer? Antes de Deus é por nós. A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Nós temos toda essa armadura que vocês já aprenderam. Isso nos protege, nos guarda. E não é uma armadura física, mas é a palavra, é tudo aquilo que vocês aprenderam na armadura, né, nesse módulo 15, que é o que vai nos proteger. Nós não temos que temer nada, porque não são muitos que Deus levanta para isso. E, né, muitas pessoas não querem, né? Então Deus sempre procura, e normalmente as pessoas que vão fazer intercessão, que são intercessores, são pessoas que devem ter e que têm comunhão com Deus. Porque Deus vai levando a gente, Deus vai despertando a gente para isso, Deus vai dando conhecimento, e às vezes a gente nem está sabendo o porquê, a gente nem está entendendo o que está acontecendo. Então, mais adiante, o Espírito de Deus vem testificando, Ele vai nos levando para esse lado da intercessão, vai nos dando coisas para orar. Não é uma coisa mecânica, eu vou ser intercessor, não. A gente começa assim, mas isso vai muito, muito, muito além ainda do que nós imaginamos.
E é maravilhoso, mas maravilhoso. Você pode ter certeza disso. Então, nós temos que interceder. E muitas vezes eles estão sendo induzidos, irmãos, por forças malignas, por espíritos enganadores, de mentira, de engano. Eles estão sendo induzidos, porque o inimigo sempre, se Deus quer a paz, o nosso inimigo das nossas almas quer a guerra. Se Deus quer purificar, Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, Ele quer o contrário. É tudo o contrário de Deus. É uma coisa forte que eu estou falando, mas é que tem que ser falado, né? Para vocês terem uma ideia. Então, por isso que nós temos que orar e interceder pelas nossas autoridades. Eu confesso para vocês que eu me converti, já fazem 43 anos que eu conheço a palavra, que eu comecei a aprender. Não conheci tudo de vez, não aprendi tudo numa vez, não. Tudo Deus vai trabalhando na vida da gente. Que no começo eu li esse versículo, orar pelas autoridades e tudo mais, mas eu não tinha o entendimento do quanto isso era importante. Né? Quanto isso é uma coisa que não foi trabalhado na vida da gente logo. Então vocês, graças a Deus, aqueles que estão começando agora, vocês estão tendo o privilégio de aprender logo isso. E orar em nome de Jesus Cristo. Nós não temos que temer nada. Quanta coisa pode mudar se nós intercedermos. E Deus pode livrar uma nação, né? Então a igreja tem uma parte importantíssima, né, em orar pela nação, e não é só pela nação, orar pelas autoridades, é nossos pais, quem tem pai e mãe, autoridades em casa, autoridade até no teu trabalho, a autoridade que é sobre você no teu trabalho. Às vezes o inimigo a pessoa pode estar mal naquele dia, ela pode estar chateada, ela, que nem a gente costuma dizer, ela pegou no teu pé, fica implicando contigo, eu também já tive uma experiência como essa, e parece assim que a pessoa só lembra de ti e está sempre, é terrível isso. O que está acontecendo? Você está trabalhando, você é uma pessoa que quieta, sossegada, mas tem forças malignas, ou mesmo que você não seja, às vezes a pessoa já é meio estouradinha, também não tem muita paciência, cria aquele atrito, e existem forças malignas por trás criando essa situação. Às vezes, sem motivo, uma pessoa perseguida no trabalho, do nada. Então isso tudo que nós estamos falando é importante você saber, porque às vezes fica com raiva do patrão, fica com raiva da pessoa. Tem pessoas, mas que eu conheço, que do nada, simplesmente pediram as contas, não quero mais trabalhar, eu não venho mais aqui. Às vezes perde anos de indenização, porque é demitido, assim, às vezes sem justa causa, por um motivo, porque tudo isso aí prejudica a pessoa. E quem veio, irmãos, nós não podemos esquecer, o intercessor nunca pode esquecer disso. Quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás, não é Jesus. Jesus veio para combater isso. Então, quando nós temos a autoridade de Jesus, nós intercedemos, nós temos autoridade e força no nome de Jesus para romper com isso. Né? Sem nós sermos atingidos. Tem pessoas que dizem, é importante a gente falar também, mas se eu for orar, eu vou interceder, daí tem forças malignas, e eu tenho medo, daí tem muitas pessoas que falam em retaliação, porque se eu vou orar, daqui a pouquinho vai voltar contra mim. Isso é mentira, irmãos, mentira. Imagina que Deus vai colocar alguém na batalha, que Ele vai nos escalar para oração, intercessão, que Ele mandou, Ele disse aqui, vamos repetir de novo: antes de tudo, pois exorto que use de prática, de súplica, oração, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de reis, de todos que acham investir de autoridade. Acha que um Pai amoroso como o nosso Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Ele deu a vida por nós na cruz, que Ele vai botar nós numa situação assim de perigo, que nós vamos interceder, daqui a pouquinho vai vir uma flecha, daqui a pouquinho o inimigo vai se levantar, vai nos derrubar, vai fazer mal para nós? De forma alguma. Por isso que a gente tem que se preparar, por isso que a gente tem que conhecer a palavra, por isso que a gente tem que usar armadura. Deus nos coloca na intercessão, nessas batalhas, mas Ele prepara, Ele não manda, faz de qualquer jeito, não, Ele tem tudo. Por isso, irmãos, que a gente está ensinando isso aqui, porque nós estamos chegando num ponto, irmãos, na terra agora, e no nosso país, e cada dia as coisas parecem que ficam mais difíceis, que nós vamos precisar de interceder, de batalhar espiritualmente, e nós não podemos ir de qualquer jeito. Nós temos que estar preparados, nós temos que usar essa armadura, temos que ter conhecimento da palavra, e temos que ter coragem, que é o Espírito Santo que dá para nós. Coragem, nós não temos que ter medo, tá bom? Nós temos uma proteção toda especial de Deus, todo cristão tem, mas o intercessor é mais ainda, porque ele vai no campo de batalha, espiritualmente falando, né? Então,
a gente então, nessa aula aqui de intercessores, por os reis, pelas lideranças na igreja, irmãos, né? Eu estou cuidando do tempo aí para não passar muito. Na igreja a mesma coisa, tem os nossos líderes, as autoridades que estão sobre nós, aqueles que nos ensinam, aqueles que lideram, que Deus colocou acima de nós. Eles não são perfeitos, pode ter certeza, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum governo, ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos e que nós temos a responsabilidade de orar, de jejuar, de se consagrar, de conhecer essa palavra, de estar sempre pronto nas mãos de Deus para Deus nos usar. Dentro da sua palavra, Deus cobra isso de cada um de nós, irmãos, né? Para que quando nós lidarmos com as pessoas, nós temos o pão, que é a palavra de Deus, que nós temos a água viva, que é o Espírito Santo, que nós podemos alimentar, saciar a fome e a sede das ovelhas. Todas as igrejas, os líderes, pastores têm essa responsabilidade diante de Deus. E não pensa que é de qualquer jeito, não. Deus vai cobrar de nós. Deus cobra de cada um. Então, por isso nós temos que orar por eles também, porque eles não são perfeitos. Por nós nesse grupo que nós vamos ter de intercessor pelo WhatsApp, nós não vamos orar para essa igreja, aquela igreja, ou aquele líder, aquele presidente, não, nós vamos, de uma maneira geral, nós vamos orar pelas autoridades, e nós vamos orar pelas igrejas, orar pelas lideranças, porque é isso que Deus quer de nós, porque nós sabemos que tem algumas igrejas que têm seus grupos de intercessores, glória a Deus, que intercede, que batalha espiritualmente. Tem outras igrejas que muitas vezes são igrejas pequenas, que não têm pessoas, né, preparadas para isso. Outras igrejas, muitas vezes, não sei porquê, né, muitas têm, mas a maioria delas tem intercessão assim para a igreja, para o trabalho de daquela igreja, e é necessário, é importante também. Mas Deus quer, por exemplo, que nem no nosso caso, no nosso grupo de intercessão, que Deus está levantando, mas que é o que Deus colocou no nosso coração, que Deus quer fazer. Nós vamos estar cobrindo de oração, de intercessão, a nossa família em primeiro lugar, a nossa igreja, as lideranças. Não vamos olhar, é minha igreja, meu pastor, eu vou orar, vou interceder por ele. Não. Vamos orar por todos. Eles são todos filhos de Deus e eles têm a responsabilidade de Deus. Deus quer que nós oramos por todos os homens. Olha que nós lemos aqui. Por todos os homens. Né? Se a igreja tem todas as suas normas, as suas, né, a maneira como a igreja age, aquilo como é que eu vou dizer, as suas normas, eu não sei como é que eu vou dizer o nome, mas cada igreja tem uma maneira, mas a palavra é a mesma. A palavra de Deus tem que ser a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, e Deus quer que as coisas andem. Então tem pessoas, não são muitas, mas Deus levanta pessoas para isso, para interceder. Eu tenho, quando eu vou orar, interceder, eu não consigo orar de uma maneira assim pequena, assim, que é só para mim, para a minha igreja, para as pessoas que eu conheço. É uma coisa assim que não é porque a gente quer, eu me escolhi, não. Deus já leva a gente mais além, a visão é maior. Não é porque a gente é melhor, a gente é maior, é porque Deus quis assim. Entende? E esse grupo vai ser mais ou menos assim. Vai para esse lado de intercessor, assim. Nós vamos estar cobrindo, de uma maneira geral, a obra de Deus, o corpo de Cristo, que são todos aqueles que creem em Deus, que exercem a autoridade na obra de Deus, independente de quem seja. Cada um de nós tem a sua responsabilidade, tem o seu chamado, tem o dom, os talentos que Deus deu, mas nós vamos estar intercedendo por todos de uma maneira geral. Né? Isso é o que Deus nos deu para fazer por todos os homens. Então, essa parte que é importantíssima, mas eu não vou nem misturar outra coisa agora, que em favor da nossa nação, a gente já falou sobre a família, em favor da nossa nação, irmãos, porque é muito importante orar pela nossa nação, porque a nossa nação, irmãos, eles fazem leis que podem também atingir a nossa vida pessoal, a nossa família e também a igreja. Então nós temos que orar, interceder e combater. Por exemplo, eles estão querendo aprovar tal coisa lá, que nós sabemos que aquilo ali vai vir prejudicar a igreja, vai prejudicar a nossa família, leis que vão mudar tudo, vão mexer com os colégios, vocês sabem do que eu estou falando. Então, tem coisas, mas que nós não vamos poder mudar, né? Nós não vamos poder mudar, eu vou chegar nesse ponto também, mas não nos impede de orar. Nós temos que fazer a nossa parte que Deus deu para nós fazer. Porque quando nós oramos, irmãos, nós intercedemos,
Como Deus fala, independente de que Deus vai fazer ou não vai fazer, Ele vai agir. Nós estamos guardados e protegidos por Deus porque nós fizemos aquilo que Deus mandou. Independente que não aconteça do jeito que nós queremos. Nós estamos em obediência e temor a Deus. Então nós, independente de circunstância, independente de quem governa, nós vamos estar guardados e protegidos por Deus, porque nós estamos dentro da sua vontade. E nós temos experimentado isso na nossa vida. Tá bom? Então agora a gente vai ficar nessa aula só nisso, para que vocês meditem, para que vocês analisem. Mais tarde a gente vai falar sobre intercessor, exemplo de intercessores que agiu, né, em nações, mas não dá para a gente falar tudo de uma vez, né, fica muito comprido. E na próxima aula, então, a gente vai estar falando sobre o que nós precisamos para alcançar, além da armadura, né, orando outro tipo de intercessão, intercessões específicas, que nós temos que orar, a intercessão contínua, em tempos de angústia, de desespero, que tem que ser uma intercessão assim, forte, como é que eu vou dizer assim, que a gente não tem trégua, tá? A gente vai estar falando sobre esse tipo de intercessão também. Então hoje a gente fica por aqui, nós oramos já antes de começar a aula, nós continuamos orando a semana inteira, né, que sempre estamos orando por isso, todos os dias, 2 vezes por dia, mas nós estamos em oração, intercedendo, e por isso a gente não pode interceder agora aqui, porque a gente quer passar o conteúdo para vocês, tá bom? Então Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus venha dar o entendimento, tudo aquilo que agora você não conseguiu entender, assista de novo, e pede, ora a Deus, para que Deus te dê sabedoria, e que você consiga entender o que nós estamos falando, e pode ter certeza que Ele vai fazer. Tá bom? Que Deus os abençoe, então, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Amém.